Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para essa live onde nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre dengue. Essa doença que aqui no Brasil, nesse ano, já fez mais de 3 milhões de casos e desses 3 milhões de casos, infelizmente, mais de 1.000 casos resultaram em morte. Então, muito infelizmente, né? Novamente repetindo a palavra, esse recorde negativo de casos, de mortes, fez com que essa seja a maior epidemia de dengue da história do Brasil. Então, nesse vídeo, que é de utilidade pública, nós vamos falar sobre as fases da dengue, as formas de transmissão. Eu vou te mostrar o que você deve fazer para se proteger das formas mais graves da doença. Vou te falar quais sinais e sintomas devem exigir maior atenção e motivar o atendimento o quanto antes. E também vou te ensinar quais são os sinais e sintomas que sugerem dengue grave. Vou te falar qual é, na minha opinião, o melhor medicamento para controlar os sinais e sintomas da dengue. Então, se você seguir as minhas orientações, o seu risco de apresentar um quadro de maior gravidade vai diminuir muito. E talvez também eu solte um bônus para vocês aqui no final de uma substância presente em diversos alimentos que pode ajudar a controlar a doença. Então, pessoal, mais uma vez, por favor, esse vídeo aqui, ele é um vídeo de utilidade pública. Então, quando você compartilha esse vídeo com alguém, isso pode fazer com que essa pessoa se proteja melhor da dengue. Então, o seu compartilhamento pode salvar uma vida. Se você não quiser compartilhar no grupo de WhatsApp, se você não quiser compartilhar no grupo de Telegram, pelo menos manda para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você quer bem, porque essa pessoa vai ser beneficiada com este conteúdo. Combinado? Então compartilhe esse vídeo para a gente salvar vidas, para a gente evitar que mais pessoas morram de dengue, porque uma das causas de morte pela dengue é justamente a falta de informação, porque as pessoas não sabem quando buscar o médico, não sabem exatamente o que fazer quando estão com a doença. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, vamos fazer essa mensagem viralizar. Olha, a dengue, também conhecida como febre quebra-ossos, é uma arbovirose, da mesma forma que a zika e também que a chikungunya. Então, a dengue é uma virose, não é uma doença causada por fungo, por parasita, por bactéria, não. É uma doença causada por um vírus. E essa infecção, ela é transmitida pela picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti. Essa é a principal forma de contágio da dengue. Obviamente, existem outras formas, como, por exemplo, uma mãe infectada pode transmitir para o bebê durante o parto. Nós podemos ter uma transmissão por transfusão de sangue ou até mesmo por via sexual. Mas o principal veículo de transmissão da dengue é justamente a picada do inseto do mosquito fêmea do Aedes aegypti, que costuma se alimentar entre 5 e 7 da manhã, então no comecinho da manhã, ou ao final da tarde, por volta de 5h30 às 7h30 da noite. E, mais uma vez, reforçando aqui, a dengue ela não é transmitida pelo contato físico, então ela não exige isolamento. Então, se a pessoa está com dengue, ela de forma alguma tem que ficar trancada num quarto, evitando contato com outras pessoas. Não, a dengue não é transmitida dessa forma. E nós temos, até o momento, 4 sorotipos de dengue confirmados, documentados, e a imunidade é duradoura para os sorotipos após a infecção. Então, se você teve dengue tipo 1, você provavelmente estará imune do dengue tipo 1, mas poderá pegar o 2, o 3 e o 4. Agora, se você pega o 1 e o 2, você só pode pegar o 3 e o 4. Então, via de regra, a infecção pela dengue, por um dos tipos da dengue, confere a imunidade. E a dengue ela é dividida em 3 fases principais. Primeira fase, que é a fase febril, onde nós temos sintomas. A segunda fase, que é a fase crítica, que é quando precisamos estar mais atentos aos sintomas, porque é justamente nessa fase em que a coisa pode complicar. E a terceira fase, que é a fase de recuperação, quando o nosso organismo já lidou com o pior e quando nós já saímos, né, nós já nos livramos do maior risco em relação a essa doença. Então, quais são os sinais e sintomas da primeira fase, pessoal? Primeiro de tudo, ela pode ser uma fase assintomática. A pessoa pode estar infectada com o vírus da dengue, mas, ao mesmo tempo, não apresentar qualquer sinal ou sintoma. E o período de incubação,
ou seja, o período desde entrar em contato com o vírus, a picada do inseto, até o aparecimento dos sinais e sintomas varia entre 3 a 15 dias. E os sinais e sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, principalmente quando abaixa a cabeça, dor nas costas, dor articular, dor muscular, prostração, dor nas pernas, exantema, que é aquela vermelhidão disseminada pelo corpo, linfadenomegalia, né, adenopatia, que são as ínguas. Então a gente pode notar algum linfonodo inchado na região do pescoço, na região da virilha. Também pode ter algum sinal, sintoma compatível com alguma infecção viral, como tosse, dor de garganta, nariz entupido, nariz escorrendo, pode ter náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite e, em casos leves, geralmente os casos sem as ínguas, sem a adenomegalia, os sinais e sintomas costumam cessar em cerca de 72 horas. Em outras situações, esses sintomas podem permanecer por mais tempo, por algumas semanas, principalmente a fraqueza. O diagnóstico da dengue, a gente vai levar em conta a história da pessoa, então o que ela vai nos contar. Então a gente vai levar em conta os sinais e sintomas, a gente vai levar em conta a área onde aquela pessoa está, porque se for uma área onde há uma grande incidência, um grande número de casos de dengue, nós vamos desconfiar mais desse problema. Além disso, nós podemos fazer também o teste sorológico, que deve ser feito no início dos sinais e sintomas. Atualmente ele pode até ser adquirido nas farmácias, que é o teste NS1, e também é importante nós excluirmos outras doenças semelhantes que se apresentam de forma parecida, como a zika, a chikungunya, a leptospirose, a gripe, o resfriado e outras infecções também. Como que é o tratamento da fase febril, da primeira fase da dengue? O mais importante é a hidratação vigorosa. Quanto de água você tem que beber? A gente recomenda que, para pessoas que não estão doentes, elas consumam cerca de 30 a 35 ml de quilo por peso. Isso é uma pessoa sem doença. Na dengue, nós vamos recomendar o dobro dessa hidratação. Então, se você tem 50 quilos, você deve beber 1,5 litro de água se você não estiver com dengue. Agora, se você estiver com dengue, você deve beber cerca de 3 litros. Então vamos dobrar aqui o nosso consumo de água, até mesmo porque pode ter diarreia, pode ter vômito, a pessoa pode estar perdendo líquido. A dengue, a doença dengue, a infecção da dengue, causa o que a gente chama de hemoconcentração, o sangue fica mais concentrado, o que também causa desidratação. Então você deve beber aí cerca de 60 a 70 ml por quilo de peso de água por dia. Então caso eu estivesse com dengue, eu que tenho 80 quilos, eu vou multiplicar por 70. 80 vezes 70, quanto que dá? 5.600 ml. Ou seja, se eu estivesse com dengue, eu deveria consumir cerca de 5.600 ml, o equivalente a 5 litros e 600, ok, pessoal? Então, essa é a conta. É o seu peso vezes 70, e essa é a quantidade em mililitros que você deve consumir de água caso você esteja com dengue, tá bom? Como que você vai tomar essa água? Você pode, por exemplo, tomar 2/3 de água normal, tá? Água normal, desde que seja filtrada, obviamente. E o outro 1/3 você deve consumir de soro caseiro, algum isotônico, alguma água de coco, algum líquido que tenha mais eletrólitos para repor a sua perda. Doutor João, como é que faz o soro caseiro? Vou te contar, mas antes, comenta aí. O pessoal do chat está muito parado, o pessoal dos comentários, ninguém está comentando. Escreve aí de que parte do Brasil do mundo você me assiste agora, né? Me conta também se você tem dengue, se você já teve dengue ou não. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e eu já tive dengue cerca de 10 anos atrás. O que mais me chamou a atenção foi justamente a dor atrás dos olhos. Eu já estava me sentindo mal, estava com um pouco de diarreia, mas o que me chamou a atenção para a dengue foi quando eu fui me abaixar para amarrar os meus sapatos e eu senti uma dor bem atrás dos olhos. Então foi isso que chamou a minha atenção. Então escreve aí no chat, escreve nos comentários de onde você me assiste, também se você já teve dengue. Como que a gente vai fazer o soro caseiro? Você vai precisar de 1 litro de água filtrada, mineral, água fervida, ou seja, água potável, 1 litro. E aí você vai misturar 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café de sal. E você vai tomar esse soro ao longo do dia. Principalmente se você tiver diarreia
e principalmente se você tiver vômitos, tá bom? Ah, doutor, estou com muita dor de cabeça, eu estou com febre, estou com mal-estar. Qual é o melhor medicamento que eu devo tomar? Muita gente fala, a maioria dos médicos fala, para se tomar o paracetamol. Eu discordo completamente desta conduta de se usar o paracetamol. Então, quando eu vejo algum médico aqui no YouTube, ou na televisão, ou no Instagram, onde quer que seja, recomendando paracetamol para dengue, eu tenho calafrios. Doutor João, por quê? Todo mundo fala que o paracetamol é o melhor antitérmico para dengue. Sabe por quê? Que o paracetamol é o pior antitérmico para dengue? Não estou falando que ele é ruim, eu estou falando que ele é o pior antitérmico para a dengue. Por quê? A dengue, ela lesiona, ela afeta o seu fígado. E você sabe qual é o medicamento que mais causa hepatite fulminante? O medicamento que é o maior responsável por transplante hepático no mundo. Você sabe que medicamento é esse? O medicamento se chama paracetamol. Pois é, então, quando você tem uma pessoa com dengue e você dá a essa pessoa o paracetamol, além do vírus estar atacando o fígado dela, você vai dar um medicamento que vai atacar o fígado dela também. E a falência hepática é uma das principais causas de morte na dengue. Então é por isso que eu me exalto, porque eu vejo um monte de gente aí enchendo a boca para falar que o paracetamol é o melhor medicamento para o controle dos sinais e sintomas da dengue, mas essa pessoa provavelmente não parou para pensar que o paracetamol é extremamente hepatotóxico, é extremamente tóxico para o seu fígado. Entendeu? Então, pessoal, se tiver com suspeita de dengue, a minha recomendação é que você não utilize o paracetamol, tá bom? Quais são os medicamentos com paracetamol? Resfenol, Tilenol, enfim. Se você viu lá no rótulo que tem paracetamol, não toma se estiver com suspeita de dengue, ok? Além do paracetamol, um outro medicamento que nós devemos evitar é o ácido acetil salicílico, a aspirina, porque a aspirina também é um antiagregante plaquetário e a gente sabe que na dengue as plaquetas podem diminuir muito e isso pode acabar prejudicando a sua coagulação, facilitando o surgimento de sangramentos que podem ocasionar também a morte. Então, pessoal, paracetamol e ácido acetil salicílico, o AAS, a aspirina, não devem ser utilizados na dengue. Doutor João, o que eu vou tomar então? Eu recomendo que você tome ou a dipirona ou o ibuprofeno em baixas doses, tá bom? Em baixas doses. Não é para tomar 2 gramas de ibuprofeno por dia, tá bom? Doutor João, eu consigo ficar sem tomar o remédio. Posso ficar sem tomar o remédio? Deve. Você só vai tomar o remédio, o sintomático. O paracetamol, não. A dipirona ou ibuprofeno, você só vai tomar se você não estiver aguentando de dor, se você não estiver aguentando de mal-estar, se a sua febre estiver muito alta. Tirando isso, se você estiver tranquilo, por mais que você esteja com dengue, você não precisa tomar esse remédio. Por quê? Porque ele não vai reduzir o tempo de doença, de forma alguma. A doença ela vai estar lá. Esse remédio ele não vai mudar o desfecho, ele não vai contribuir para um resultado mais positivo, por exemplo. Não! Ele serve única e exclusivamente para controlar os sinais e sintomas da doença. Pessoal, tá entendido? Vocês entenderam bem o que eu acabei de falar? Essa mensagem aqui é muito importante, tá bom? Então, se você entendeu bem o que eu acabei de dizer, escreve aí no chat, escreve nos comentários e fala: doutor João, eu entendi tudo. Eu entendi que o paracetamol não é a melhor opção na dengue, tá bom? Então, eu tô indo aqui contra tudo que é falado, contra tudo que é feito na UPA, no posto de saúde, mas é o que eu acredito e o que eu tenho aqui, argumentos suficientes para te orientar da forma correta, tá bom? Então vamos lá, tratamento nós já falamos. Primeira fase a gente já matou. Agora vamos falar da segunda fase, que é a fase crítica, a fase onde as coisas podem complicar, tá bom? Então, na segunda fase, que costuma surgir de 3 a 5 dias após a febre acabar, essa é a fase onde as plaquetas podem diminuir e é uma fase em que há maior propensão ao sangramento. Então, nessa fase também é fundamental manter-se atento, é fundamental ingerir bastante líquido e o principal é você prestar atenção nos seguintes sinais e sintomas que eu vou te falar. Primeiro, esses sinais e sintomas, eles exigem
que você busque atendimento o quanto antes, tá bom? Então, se você estiver com uma dor abdominal muito forte, se você tiver com vômitos persistentes, se você tiver com sangramento de mucosa, sangramento de nariz, sangramento de gengiva, sangramento de ânus, se você estiver com hipotensão postural, o que é isso? Você está sentado ou deitado, você levanta, e aí quando você levanta muito rápido, você fica meio, dá um teto preto e você quase desmaia, que a gente chama de lipotímia também. Ou se você estiver muito prostrado, ou se a criança estiver irritada. Então, pessoal, recapitulando aqui, quais são os sinais e sintomas que indicam a maior gravidade da dengue e que devem fazer com que você busque atendimento imediatamente. Recapitulando. Primeiro, dor abdominal intensa. Segundo, vômitos persistentes. Terceiro, sangramento de mucosa, nariz, gengiva. Quarto, a pessoa ficar muito prostrada ou a criança ficar muito irritadiça. E quinto, é a hipotensão postural, a lipotímia, que indica queda da pressão arterial e ela é verificada principalmente quando nós levantamos muito rápido e aí a nossa pressão cai e nós temos esse efeito, essa sensação de quase desmaio. Então, esses são os sinais e sintomas que você deve prestar atenção se estiver com dengue. Combinado? Existem outros achados clínicos, outras manifestações que também indicam dengue mais grave, mas essas vão ser avaliadas e detectadas pelo médico. Como, por exemplo, acúmulo de líquidos em cavidades, como mascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, ou um derrame pleural, que é água na pleura, ou um derrame pericárdico, que é água no coração. O aumento excessivo do fígado também é um indicativo de dengue grave, mostrando, provando o acometimento hepático pela dengue, pelo vírus da dengue. Mais uma vez, corroborando aqui a minha contraindicação frontal ao uso do paracetamol nessa doença, tá? Além disso, quando há um aumento progressivo do hematócrito, que caracteriza a hemoconcentração, que é algo que a gente vai avaliar no exame de sangue, da mesma forma que a diminuição da contagem de plaquetas, algo que a gente só vai perceber com exames complementares. Então, pessoal, sinais e sintomas de gravidade, já vimos tudo também. Quais são os fatores de risco para a forma grave da dengue? Quem tem que prestar mais atenção, quem tem maior risco de apresentar esse problema? Pessoas que já tenham tido dengue anteriormente. Então, se você for infectado pelo vírus tipo 1, se você for infectado pelo vírus tipo 2, você estará sob maior risco da forma grave. Crianças, idosos e pessoas que tenham comorbidades, como sempre, diabetes, hipertensão, alguém que tome algum medicamento que aumente o risco de sangramento, pessoas com problemas cardiovasculares, pessoas com problemas de imunidade que façam uso de algum medicamento imunossupressor, como os corticoides, por exemplo. Então, pessoal, essas pessoas devem tomar mais cuidado. E a fase de recuperação, para a gente fechar as 3 fases, antes de irmos para o bônus, caso alguém queira o bônus, né? Quem quiser o bônus, já vai falando aí, fala, doutor João, eu quero o bônus, eu quero saber que substância é essa presente nos alimentos que pode ajudar a controlar a replicação viral. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, se manifesta e diz que você quer o bônus, tá bom? Então, a fase de recuperação, ela costuma começar aí por volta dos 7 dias após o início dos sintomas e costuma durar até 15 dias do início desses sinais e sintomas. E nesse momento, se você já está nesse momento, é quando as plaquetas já começam a subir, é quando o seu organismo já está se recuperando e de que, felizmente, o pior risco já passou, tá bom? Então, ó, a Vanderleia já falou que quer o bônus, a Lucy Souza já falou que quer o bônus, a Elizabeth Novaes, a Ruth Helene já falou que quer o bônus. Pessoal, que substância é essa que ajuda a controlar a replicação do vírus da dengue? Isso não é o Dr. João que está falando, tá bom? Isso não é o Dr. João que inventou, não. Isso já foi alvo de dezenas, eu ouso dizer centenas de estudos científicos mostrando que essa substância chamada quercetina, ela tem um poder de inibir, de reduzir a multiplicação do vírus da dengue. Por quê? Ela tem uma grande afinidade pelo envelope proteico do vírus. Então ela tem uma ação antiviral ampla. Ela inibe as proteínas virais
impedindo a entrada do vírus na célula. Além disso, ela estimula mecanismos de defesa que impedem a replicação viral e inibem marcadores inflamatórios, como TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, cujos altos níveis, se essas substâncias, se esses marcadores estiverem em altos níveis, nós temos um maior risco de doença grave. Então, quais são os alimentos que nós vamos ter quercetina? Cebola, couve, tomate cereja, brócolis, maçã, frutas cítricas, alcaparras. É óbvio que nós precisamos de mais estudos para bater o martelo. Em relação à suplementação com quercetina na dengue, tem que tomar cuidado. Por quê? A quercetina, ela também tem uma ação anticoagulante. Ela também tem uma ação antiagregante plaquetária. Então, se ela for utilizada em altas doses, talvez ela tenha um efeito não tão positivo assim, principalmente na fase crítica, ok? Qual é a minha recomendação? Que você, durante a fase inicial, durante a fase febril, você aumente o seu consumo desses alimentos. Cebola, couve, tomate cereja, brócolis, maçã, frutas cítricas e alcaparras. Essa é a minha recomendação, porque além da quercetina, esses alimentos também vão conter outras substâncias que vão te ajudar a combater a inflamação, o estresse oxidativo causado pelo vírus, vão ajudar também a combater a replicação viral. Então, essa é a minha recomendação. Combinado? Pessoal, o que eu falei aqui que são fatores de risco para a forma grave da doença? Pressão alta, diabetes, problemas de circulação, quem já infartou, quem já teve derrame, essas pessoas têm maior risco da forma grave. E essas doenças estão diretamente relacionadas ao seu estilo de vida. Então, se você está acima do peso, se você tem deficiência de vitamina D, se você tem deficiência de vitamina B12, se você tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, tudo isso provavelmente indica que você está vacilando um pouco nos seus hábitos, nas suas escolhas do dia a dia, no seu estilo de vida. Então, se você quiser melhorar isso e reduzir o seu risco de ter dengue grave, ou o seu risco de infartar, de ter câncer, de ter derrame, de ter algum problema cardíaco, de ter algum problema pulmonar, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Você clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu livro, O Código da Longevidade, por apenas R$ 29,90 na versão digital. Então esse livro, pessoal, além de te ajudar também a se proteger das formas graves da dengue, ele vai te permitir, por exemplo, você reduzir as suas doses de medicamento para pressão, para o diabetes, para o colesterol, porque o melhor remédio para essas doenças é o estilo de vida saudável. É você fazer atividade física, você se alimentar bem, você dormir bem, você controlar o seu estresse, você não beber, você não fumar. E eu te ensino exatamente o que você precisa fazer de uma forma simples e direta no meu livro. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. E se você se arrepender, não tem problema. Eu devolvo o seu dinheiro, porque eu tenho tanta certeza que você vai gostar do livro, que eu te dou uma garantia incondicional de satisfação. Então não tem desculpa, não tem risco nenhum você adquirir o livro agora. Então clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Vamos aqui pro chat. Hoje eu tô animado, hein? Vamos aqui pro chat e dá uma nota para esse vídeo, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo, onde eu te falei tudo o que você precisa saber sobre a dengue. Deixa a nota 10, deixa a nota que você quiser aí, pode ser 0, pode ser 10. E pessoal, por favor, já vou pro chat aqui para falar com vocês. Mas esse vídeo é utilidade pública. Então compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então a sua curtida, uma simples curtida, um simples joinha, pode salvar uma vida. E se você não gostou, dá o dedinho para baixo, comenta aí, fala, doutor João, eu achei horroroso o seu vídeo, mas comenta, fala alguma coisa, me conta o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos aqui pro chat, vamos lá, tô animado nessa quarta, hein? Um abraço para Marilene Dias Martins, para Isabel Eufrásio da Silva, para minha querida Oreni Pereira de Frutal, em Minas Gerais, e para o Daniel Almeida Lopes, de São João Nepomuceno, Minas Gerais. Grande abraço também para minha querida Madalena Inácio de Maceió, para Maria Antônia Lourenço, Rosimeire Silva, para o meu amigo Felipe Alves,
para a minha querida Eunice Maria da Silva de Campo Formoso, para Jacira Ferreira, para Maria Betânia Silva, Anidete Malaquias de Feira de Santana na Bahia, para a Janice Nascimento de Belém do Pará e para a Marli Cândido de Jaguaribe, no interior do Ceará. Um abraço para Gisela Karim Gerling Rogar e para o José Carlos Cartacho. Abraço também para Maria do Carmo Manzoli, para Anidete Malaquias, que eu já mandei, para o Isaac Alves, para Ângela Mamed, também de São João Nepomuceno, mais um de São João Nepomuceno aqui, hein? Legal. Um abraço para Odete Pimentel, para a Zoraide, para a Wanda Lúcia de Pedro Alexandre na Bahia, para o João Rodrigues, meu xará de Bangu, que está vendo o vídeo direto da academia. Maravilha, excelente, João. Parabéns, meu querido, muito bom. Um abraço também para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, lá de Bagé, sempre com a gente aqui. Um abraço para a Vanderleia de Ouro Preto, para a Mara Silva. Vamos lá, Mara Silva. Nossa, 5 litros. Coitado dos rins dessa pessoa que vai ficar cansado de tanto trabalhar. Pessoal, eu falei isso aqui em outro vídeo. O seu rim, ele vai trabalhar, você bebendo água ou você não bebendo água. Então, essa ideia de que não, o rim vai trabalhar muito se eu beber muita água, isso aí é a maior balela que existe, tá bom, pessoal? Então, isso aí não é verdade. O rim, o seu sangue, ele vai continuar passando pelo seu rim de qualquer jeito. Independente de você beber 10 litros de água ou se você beber nada de água, o seu rim, o sangue vai continuar passando pelo seu rim da mesma forma. A questão é, quando você bebe água, você facilita o trabalho do seu rim. O que é mais fácil? É mais fácil filtrar uma coisa que é grossa ou é mais fácil filtrar uma coisa que é fluida? Então, você beber água, você ajuda os seus rins. Então, isso de, eu não vou beber água porque eu não quero que o rim trabalhe. Isso aí, pessoal, é de uma ignorância, né? Não estou falando, não estou diminuindo nem nada não, mas é uma ignorância absurda, tá bom? Então, a gente pensar que não é ignorância da pessoa ser ignorante, não, é de ignorar a realidade. Essa é o real significado da palavra ignorar, né? Quando você ignora o que está diante de você. Então, quando você bebe água, quando você bebe bastante água, os seus rins não vão trabalhar mais. Não, eles vão trabalhar igual, tá bom? O rim vai trabalhar da mesma forma. O sangue vai continuar passando com a mesma frequência, na mesma velocidade, tá bom? Então, isso aí de, não vou beber muita água para o meu rim não trabalhar, isso não existe. O teu rim trabalha até quando você está dormindo. Quando você está dormindo, você não bebe água, entendeu? Vamos lá. Um abraço para Cláudia Martins, para Isabel Alves, para Sueli Oliveira, de Cabo Verde, Minas Gerais, para Cícera Batista, mais uma pessoa aqui de Pedro Alexandre, na Bahia. Tô achando que o pessoal é de Pedro Alexandre, tá todo mundo mandando aí os vídeos nos grupos, hein? Então um beijo aí para todos de Pedro Alexandre, na Bahia. Um abraço para Zezinho Messias, de Araxá, Minas Gerais, para o Paulo Nonato, de Jesuítas, Paraná, para Elis Paula, para a Neida Santana, do interior da Bahia, para Cláudia Gonçalves, para Zélia Castro, de Salvador, para Tânia Osório, para a Aladir Rocha, de Coelho Neto, Fazenda Botafogo, para a Zoraide, de Alfredo Chaves, Espírito Santo, para Carmita Alves Dias, para a Maria de Lourdes, para a Janete Veiga, Terezinha Gonçalves, para Ana Maria Pereira de Oliveira, de Taubaté, São Paulo, para Amanda Silva, para Madiloli, para o Eduardo Pinto de Suzano, para Roseli Gasparini, Maria do Vale, para Ruterlene Aparecida Correia Pigossi, para o Davi Ângelo, que já passou para os amigos dele. Maravilha, Davi. Isso aí, se você ainda não compartilhou, está aqui comigo até agora, compartilhe esse vídeo, pessoal. Vamos fazer essa mensagem se disseminar. Essa mensagem vai evitar mortes pela dengue. Isso é óbvio, pessoal. Boa parte das mortes de dengue acontecem porque as pessoas não fazem o que elas devem fazer. E elas não fazem o que elas devem fazer porque elas não sabem. Porque não é todo mundo que sabe. Não é todo mundo que tem acesso a esse conteúdo. Então, mande esse vídeo para a pessoa. É de graça, a pessoa não tem que pagar nada. Não tem Saiba Mais, não tem Arrasta para Cima, não tem. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Um abraço para Nazareno Azevedo, para a Maria de Lourdes de BH, para Elizabeth Novaes de Rodilândia, Nova Iguaçu, para José Aparecido de Sá Júnior, para Luci Souza, para a Eva Vilhena de Poços de Caldas, Minas Gerais, para Tereza Wolf de Tijuca, Santa Catarina, para Maria do Vale, para o Leonardo Carneiro Guimarães,
para a minha querida Joaquina Ferreira, sempre com a gente aqui também. Vamos ver quem mais está conosco hoje. Um abraço para Edilva Silva, para Maria Trevisan, para o Claudecino Carneiro Leão, para Ângela Mamed, para a Núbia Henrique, para a Delurdes Esteves, sempre com a gente aqui também, para Ana Cardoso Santos de Oliveira, Maria do Vale, Vera Borges de Salvador, para... Bom dia, doutor. Inhame pode aumentar a imunidade? Claudecino, inhame é um excelente alimento, tá bom? Então, é um tubérculo muito saudável. Pode consumir o inhame, combinado? Um abraço para Maria Bernadette Rodrigues, de Maracanã, Ceará, para minha querida Márcia Maria do Recife, sempre com a gente, para Ivone Lira, sempre com a gente também, para Consuelo Matos, Maria Bernadette Rodrigues, para o Daniel Guilherme de Americana, que estava sumido, para o Asterix, para o Valfrido Reinhold, para Célia Regina Ortega, de São Paulo, capital, Cida Barbosa, e também, é isso, pessoal, ó, meia hora de live aí, falei pra caramba, minha avó Edir, lá de São Gonçalo, ela falou, meu neto, eu não consigo, eu fico até nervosa de ver a sua live, porque você fala muito, fica meia hora sem falar, é isso aí mesmo, eu fico o dia inteiro sem falar, e eu guardo todas as minhas palavras para essa live, falo muito mesmo, mas é isso, não tô falando, não tô enrolando, não, tô falando muito, mas é muita informação, tá bom? Então, pessoal, um abraço aí para Adelaide Corrêa da Cunha também, de Quixabeira, na Bahia. Ó, é isso, hein? É isso. E também para Iracema Souza. E para Ruth Erlene, mais uma vez aí, de Ipeúna, interior de São Paulo. Ó, pessoal, essa live acabou, mas você continua aqui, porque eu separei 2 outros vídeos que vão te ajudar a ter mais saúde. Não diretamente com a dengue, mas com outras coisas. E eu também vou te mostrar um vídeo que vai te ensinar quais são os sinais e sintomas de doença no fígado, o que também é muito importante em casos de dengue, porque o que eu falei? Uma das principais causas de morte na dengue é justamente a falência hepática, a falência do fígado. E a falência do fígado vai te dar esses sinais e sintomas que você vai aprender no vídeo que eu vou recomendar para você já já, tá bom? Olha, continua aqui, obrigado por assistir, mas não saia, continua aqui, porque este vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os sinais e sintomas de doença no fígado, de falência hepática. E nesse vídeo aqui, eu vou te falar chás que ajudam a limpar a gordura no fígado. Beleza? Um beijo, te vejo na próxima live. Não vai embora, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fui, amanhã eu tô ao vivo de novo. E se inscreve aqui no canal sem enrolação, beleza? Valeu, pessoal. Beijo!